Shalom, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Alexandre Furlan, e no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre predestinação, né? Tem muita gente que acredita em predestinação, como se Deus fosse um Deus que fizesse acepção de pessoas. Mas a Bíblia diz em 2 Pedro 3 que a vontade de Deus é que todos venham se arrepender e sejam salvos. E o texto mais conhecido de todos é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É todo aquele que crê. Né? Foi o que Jesus disse. E de pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, não existe predestinação. Existe um Deus que é onisciente e ele sabe do fim desde o princípio. Né? Para você ter entendimento maior sobre isso, só você ler o Apocalipse capítulo 20, ali diz que Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta estão. Oh, mas como assim? O anticristo nem surgiu ainda e ele já foi lançado no lago de fogo e enxofre? Sim, irmãos, porque Deus já viu tudo acontecer. Deus fez toda a sua obra em 6 dias e descansou no 7. Só que um dia para Deus é como 1000 anos. Né? Então se você pegar da criação até Abraão, dá 2000 anos, de Abraão até Jesus, 2000 anos, e de Jesus até agora, que está bem próximo à volta dele, muito próximo, mais do que você imagina, né? Aí dá os 6 dias da criação. Então, olha o que diz aqui em Isaías 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Olha o versículo 10, Isaías 46, versículo 10. Que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Muita gente me pergunta, mas irmão, por que você não faz vídeo aí sobre nova ordem mundial, sobre os Illuminates? Lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 17, ali diz que Deus tem colocado em seus corações que todos tenham uma mesma ideia e cumpram o seu intento e entreguem o governo à besta. Ou seja, o governo do anticristo. Então adianta eu lutar contra isso, sendo que já está escrito lá que vai ter o governo do anticristo, vai ser colocada a marca na mão direita ou na testa, né? A marca da besta. Então, tudo que nós estamos vivendo hoje, esse vídeo que você está assistindo, está acontecendo hoje e já aconteceu há 6.000 anos atrás para Deus. É justamente o que diz em Eclesiastes 3,15. O que é, ou seja, o que está acontecendo hoje, já foi. O que há de ser, ou seja, o que vai acontecer ainda no futuro, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então, quando a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, a porta é estreita e poucos vão entrar, não tem como mudar isso, porque Deus já viu aqueles que creram e obedeceram, buscaram uma vida de santidade, andaram em harmonia com Ele através da palavra, e aqueles que não. E a Bíblia também diz que no futuro iam surgir muitos falsos profetas e iam enganar a muitos. Então tudo isso já aconteceu. Então não tem como mudar. O que você pode fazer é, através desse vídeo, se arrepender verdadeiramente, né, começar a meditar na palavra de Deus, pedir a Deus misericórdia, né, para que você, tendo esse entendimento hoje, você venha fazer parte daqueles poucos escolhidos. Amém? Então, Isaías 46, versículo 10 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Se você pega 1 Coríntios 10, do versículo 1 ao 11, você vê Paulo dizendo que Deus ele tira um povo da escravidão do Egito e faz uma promessa para eles. Só que Deus não se agrada da maior parte deles. Por isso eles foram prostrados no deserto, ou seja, não alcançaram a promessa de Deus. Aí o apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios 10, versículo 1 ao 11, ele vai estar dizendo quais foram os erros que os irmãos cometeram nessa caminhada, que aquilo ali é uma sombra para a vida eterna hoje. E ele vai dizer que é para a gente não cair no mesmo erro deles. Então eu peço para você assistir o vídeo, Capelão Alexandre Bezerro de Ouro. Vai estar explicando isso ali melhor. Aí Paulo vai dizer no versículo 6, 1 Coríntios 10, versículo 6, e no versículo 11, ele vai dizer que tudo aquilo aconteceu lá atrás para aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Ou seja,
todo o Antigo Testamento é uma sombra para o mundo espiritual hoje. Por isso que diz lá em Eclesiastes 1, versículo 9, né? Não há nada novo debaixo do sol. Veja, isso é novo? Não, já foi muito tempo antes da nossa época. E volto a repetir, Eclesiastes 3,15 diz, né, o que é, já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta de tudo o que passou. Amém? Então, em relação a Judas, foi predestinação? Judas estava predestinado a trair Jesus? Não. Nos Salmos, já disse que um dos apóstolos ia trair Jesus. Só que, como Deus viu que um dos apóstolos que Jesus escolheu, aquele que ficaria com a bolsa do dinheiro, ele ia dar brecha para Satanás entrar nele, ele ficava tirando o dinheiro da bolsa, aí Satanás entrou nele. Leia o texto que você vai ver. Depois que Satanás entra, né, ele vai lá, traz Jesus, e depois ele se arrepende, aí já é tarde demais. Então, irmãos, não existe predestinação. Existe um Deus que sabe do fim desde o princípio. Ele criou toda a história do Antigo Testamento como sombra para o mundo espiritual hoje. O faraó, né, ele significa o quê? O Satanás hoje. O Egito é esse mundo. O Moisés, que foi libertar o povo, era uma tipificação de Cristo, que vem tirar o povo da escravidão. A escravidão hoje é o pecado. Né? Você que segue a sua carne, você é escravo do pecado, porque na carta de João, né, o nosso corpo foi vendido como escravo para Satanás. Então só vai se cumprir aquilo que Paulo diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte do aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Só vai se cumprir isso quando o sétimo anjo tocar sua trombeta e no piscar de olhos você ter seu corpo transformado de um corpo carnal para um corpo espiritual. Aquilo que aconteceu com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Jesus estava num corpo como o nosso, no piscar de olhos ele ficou com as vestes branquinhas e apareceu Elias e Moisés com ele lá no monte. Então isso vai acontecer no arrebatamento. Jesus vai vir nas nuvens, onde todo olho verá, por isso eu peço para você assistir o nosso vídeo. Arrebatamento, Capelão Alexandre, arrebatamento da igreja. Então não existe predestinação. Existe um Deus que sabe do fim desde o princípio. E toda aquela história, desde a saída lá do Egito, né, até o livro de Malaquias, é uma sombra para tudo que aconteceu hoje no mundo espiritual. Quando Deus tira o povo da escravidão do Egito, Deus fala para Moisés: Moisés, eu não vou levar ele pelo caminho mais curto, porque senão eles vão dar de cara com os filisteus, e eles vão ver a guerra e vão querer voltar para o Egito. Aí Deus conduz eles para o deserto. Porque eles eram escravos, não sabiam manusear escudo, espada, capacete, não tinha couraça, não tinha bota. Tudo isso hoje está escrito em Efésios 6. Então o que Deus faz hoje? A mesma coisa, irmãos. Ele tira você da escravidão, da mão do diabo, do pecado, e conduz você para um deserto, onde todos os verdadeiros cristãos são provados. Deus primeiro te prova para depois te aprovar. E ali ele vai te capacitar a você a manusear a espada, o escudo, o capacete, né, utilizar a couraça, né, a bota do evangelho, o cinturão da verdade, entendeu? Então, lembre-se, tudo que aconteceu, por isso que é importante você entender o Antigo Testamento, tudo que aconteceu lá atrás é uma sombra para o mundo espiritual hoje. Nós temos um vídeo muito legal, que é o sábado, né? O que o sábado do passado representa hoje? Então está lá assim, Capelão Alexandre, sábado versus domingo. Então, se vocês fossem para assistir todos os nossos vídeos, né? A gente faz nossos vídeos na regra correta de interpretação. Deus deixou uma regra, lá em Isaías 28. Né? Que é o mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, onde a própria palavra responde todas as questões. Este livro aqui, ele vai te ajudar muito no entendimento da palavra de Deus. Principalmente quem é o verdadeiro Deus e o seu Filho amado. Né? Hoje existem muitas doutrinas, né? Unicidade, trindade, né? Existem os mormons que têm um entendimento diferente, tem testemunho de Jeová, mas a Bíblia é clara em dizer: leia a Bíblia, se esforce para adquirir esse livro e você vai conhecer a verdade de Deus, irmãos, porque o livro é feito na regra correta de interpretação. Então eu quero deixar meu telefone, caso você queira tirar alguma dúvida, mandar alguma mensagem, é DDD 24
988-37-6471. Todos os dias a gente vai estar fazendo um vídeo novo, né, de segunda a sexta. E se inscreva no canal, deixe seu like, faça um comentário, que isso ajuda o crescimento do canal e ajuda esse vídeo a ser divulgado para mais pessoas. Então anota aí o telefone, DDD 24 98837-6471. Muito obrigado a você que me acompanhou neste vídeo. Eu não posso fazer vídeo mais longo do que 20 minutos, né? E até mesmo porque hoje o tempo está muito corrido, as pessoas também não assistem, né? Vídeo muito longo, poucas pessoas assistem. Porque a intenção do nosso canal é despertar você para ir na Bíblia ler. Então, volto a repetir. Eclesiastes 3,15 diz: o que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Isso por quê? Porque em Isaías 46, 9 e 10 diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. Então ele sabe todas as coisas, até como um dia esse mundo vai acabar. Está lá em 2 Pedro 3. Diz que assim como esse mundo um dia foi destruído pelas águas, está condenado ao fogo. Se você entender como aconteceu o dilúvio, no dilúvio as águas vieram do solo e do céu. Então assim vai acontecer no fim de todas as coisas. Mas isso é no final do milênio, né? Onde Satanás vai ficar preso, depois ele vai ser solto por um pouco de tempo. A gente vai fazer um vídeo ainda sobre isso. Então muito obrigado a você que me acompanhou nesse vídeo. Lembre-se, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais coisas Deus acrescentará em sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.